Nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo, foi o texto que nos foi proposto. Por sinal, começou ontem aqui, não foi? O estudo sobre Daniel. Que livro fantástico. Que grande homem de Deus, Daniel, irmão. Então, que o Espírito Santo venha à luz aqui desse texto nos edificar. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A esses levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abidnego. Versículo 8 agora. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade? Assim, poreis em risco, em perigo, a minha cabeça para com o rei. Então, disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço, os teus servos 10 dias, e que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e, segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano de Ciro. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Pode ficar aí sentado, fecha apenas os olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua palavra.
Senhor, eu não tenho capacidade de comunicar esse texto de forma perfeitamente agradável ao Senhor, mas o Senhor tem, Pai, nesse momento diante de Ti, uma gloriosa oportunidade, meu Deus, de falar conosco, Pai, de modo especial. Então que o Senhor faça isso, Pai, que o Senhor me ajude, Deus, que Teu Espírito trabalhe aqui, Senhor, que Tua palavra seja pregada, Senhor, com poder, com autoridade, com veracidade, Senhor, e que Teu reino avance, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o texto que nós lemos, ele começa falando aí de uma invasão, certo? E os irmãos que leem a Bíblia certamente são muito bem familiarizados com esse evento bíblico, né? A terrível invasão dos babilônios na cidade de Jerusalém. E essa invasão, né, deu ocasião também ao transporte de alguns jovens lá de Judá para esse grande império que tinha se levantado, o Império Babilônico. Agora, se os irmãos prestarem atenção, nós vamos perceber que essa não é a única invasão que está presente aqui no texto. Não se trata apenas de uma invasão física, militar, onde eles entraram ali e destruíram tudo. Isso ocorreu, o texto começa com isso, com essa informação. Só que à medida que o texto avança, a gente vai perceber uma outra tentativa de invasão, essa mais sutil. E que tipo de invasão é essa? E no final do versículo 4, vai falar que esses jovens foram levados, Daniel estava no meio, e vai falar qual era o propósito deles estarem ali. Aí fala assim, para que eles ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Os caldeus aqui representando a sociedade pagã da época deles, o mundo, como a gente costuma falar. Então esses jovens de crentes, israelitas, povo de Deus, foram levados para que fossem treinados e aculturados, digamos assim, nos preceitos da Babilônia. Então o que é que eu percebo aqui? Uma tentativa de invasão na mente, uma invasão cultural, uma invasão ideológica. É disso aqui que o texto, passa a tratar. Esse tipo de invasão que é pior e que é mais destruidora do que uma invasão meramente física. Imagina se a Babilônia entra na cidade de Jerusalém, derruba os muros, mas não mexe na cultura, na cabeça do povo. O que é que pode acontecer depois? O povo volta do cativeiro, reconstrói a cidade, e a cidade está de pé de novo, o templo está de pé de novo. Algo que é apenas físico, você ajeita, resolve. Agora imagina se a Babilônia consegue invadir não só as portas da cidade, não só os muros. Imagina se Babilônia consegue entrar na mente dos judeus e colocar a cultura politeísta, a cultura mundana da Babilônia. E aí, resta alguma esperança agora? Acabou aí o povo de Deus. Então, o mundo e o maligno, nosso inimigo, sempre vai trabalhar com essa tentativa de invasão cultural, invasão ideológica, entrar na mente e perverter, e mudar, e alterar a identidade. Então, à luz desse texto aqui, eu tenho uma palavra para nós hoje, que a semelhança de Daniel, estamos inseridos em uma sociedade pagã, em uma sociedade secular, em um mundo que não só é contra os preceitos de Deus, mas que nos pressiona de todos os lados a seguir o mesmo caminho, a mudar a nossa cabeça também, a mudar os princípios e valores. Não é assim que nós nos encontramos? Não é essa sensação que nós temos? Parece que tem uma avalanche nos forçando a nos adequar, a nos amoldar ao que tem nessa Babilônia aí fora. Então, meus queridos, à luz aqui desse texto, eu quero destacar aqui 3 pontos da nossa edificação, a começar aqui por essa invasão cultural. Quero destacar algumas características dela. Depois eu quero tratar com vocês aqui sobre a postura de Daniel diante disso tudo. E então a gente finaliza em nosso último tópico,
fazendo reflexão sobre a nossa postura hoje. Amém? Então vamos lá, em primeiro lugar, essa tentativa de invasão cultural nos jovens judeus. Observem, a primeira característica, ó que terrível, é que essa invasão cultural na cabeça, ela exerce pressão. Aí, com sua Bíblia aberta, versículo 5, a primeira palavra aí, determinou-lhes o rei. Observe que era algo impositivo. O rei não chegou e deu uma sugestão, um conselho. Eu acho que seria bom, talvez, colocar os jovens aí para se aculturar aqui. Não, o rei chega com ordem, tem que ser assim, tem que entrar nos moldes, tem que ser do jeito da Babilônia. É uma determinação, tem que ir. Aplicando isso aqui para os nossos dias, irmãos, é muito forte. Essa pressão que o mundo exerce, tenta exercer sobre nós. Eu me lembro, por exemplo, só para ilustrar essa pressão do mundo, quando eu estava na faculdade, aí você quer ver a pressão subir de nível aí, irmão, o ambiente universitário. Meu Deus, teve um debate lá, irmão, sobre o aborto. Por quê? A gente estava estudando direito criminal, crimes contra a vida. Um dos crimes contra a vida é o aborto. Ainda está na lei como crime. Ainda. E aí a professora, eu não quero ensinar sobre isso não. Eu quero que vocês debatam aí. Primeiro teve uma dificuldade para ter o debate, porque não achou quem fosse contra o aborto. Só tinha eu. Era eu contra 59. Na sala tinha 60 alunos. Aí a professora disse, não pode, aninho, coitado, tá só. Aí alguns passaram para lá. Aí colocou eu e o outro menino para debater. Eu falei, começa tu e eu finalizo. Meu colega começou falando, embonanou, gaguejou. Eu concordei com vocês. O que é que eu estou fazendo aqui desse outro lado? Eu falei, meu Deus. E a sala? Aí foi eu falar, Detalhe aqui, os bastidores. Durante essa semana, me preparando para o debate, estudei muito, ciência. Só que no coração eu tinha colocado também o desejo de pregar lá na casa. Jejuei, orei. Senhor, me dá graça, eu vou falar do teu nome. E fui. Quando eu fiquei em pé, dentro da sala, começou a tremer. As pernas aqui, eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu falei, eu já sei. Eu não vou começar pregando, vou começar devagar. As coisinhas básicas, Eu vou falar de princípios morais. A importância de princípios morais para uma sociedade. A sociedade não se autodestruir, não se pipocar tudo aí, tem que ter um mínimo de princípios, Aí eu falei, colegas, é o seguinte, aqui os princípios morais, não, eu falei princípio moral, não foi em Deus, não foi Bíblia, religião, princípios morais, me cortaram, vaiou, chacotou, e a pergunta, filho, acorda, onde é que está? Século XXI, meu filho, princípio moral, a gente evoluiu. Não tem mais isso no nosso tempo. Acorda para a realidade. Dormiu na história. Está lá na Idade Média. E aí eu não consegui nesse dia pregar. Eu fracassei. Pressão. É muita pressão. Então o texto fala, determinou-lhes o rei. O rei chegou com uma ordem. É lei. Da cabeça. Tem que comer isso aqui. Tem que ser do jeito da Babilônia. Então a primeira característica que a gente vê é a pressão que exerce sobre nós. Segunda característica aí é que essa pressão, ela é repetitiva, ela é insistente, ela volta, ela reitera. Olha o que vai falar aí o texto. Determinou-lhes o rei a ração diária. Todo dia, meu irmão, tinha que se amoldar aos ditames da Babilônia. Todo dia, os judeus, coitados dos judeus, nessa ração aqui, tinha um monte de coisas que eles não podiam comer. Tinha suíno, tinha porco. Os coitados todo dia tinham que se sujeitar a isso. Era um negócio diário, reiterado. Então o mundo, essa tentativa de invasão cultural, é assim, além de gerar pressão, é uma pressão diária. Agora uma terceira característica, veja aí, é que essa tentativa de invasão cultural, ela promete recompensas terrenas, boas recompensas. É aquilo que a gente costuma falar, no linguajar mais
mais do dia a dia, né? Os pratos de Satanás. Meu irmão, sempre tem alguma isca, sempre tem alguma vantagem. A gente não é assim tentado, não é por nada, é porque tem as benesses de você se corromper, ser mundano, se amoldar ao sistema. Olha esses jogos aí, meu irmão. Olha o que eles passaram, olha a tentação. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias. Meu irmão, o que é fina iguaria? O melhor cardápio do mundo, né? A melhor comida, qualidade top, as finas iguarias. O vinho que o rei bebia, o homem mais poderoso do mundo. Imaginei, Joe Biden chegar aqui. E aí, Antônio Marcos, bora beber uma taça de vinho? Antônio Marcos saiu, tomei do vinho de Joe Biden. Aí, na época aqui, era o homem mais poderoso do mundo. Deixa eu ver esse jovem aí, partir uma taça de vinho com eles. Então tem, meu irmão, os pratos, tem o que se oferece ali. Olha no final do versículo 5, para que assistissem diante do rei, ó, vocês vão estar no cargo mais alto da corte, vocês vão ser secretários do rei, vocês vão estar no coração da Babilônia, vocês vão estar na mídia, vocês vão ser famosos. Então o mundo oferece, irmão, os seus pratos. E para finalizar aqui esse primeiro ponto, quarta e última característica aí dessa tentativa de invasão cultural é que, e essa é a parte mais trágica, essa é a parte mais triste, é que o propósito final da Babilônia é desconstruir a nossa identidade, acabar com aquilo, meu irmão, que nós somos, nossa identidade. Olha aí o versículo 6, vai falar que eles colocaram outros nomes. Olha a estratégia, meu. Daniel, ó, Sadio esquece Daniel. Não é Daniel mais não, falou que tu é Daniel, é outra coisa. Tu é Beltesazar agora. Quando você vai estudar esses nomes, irmãos, no original, o nome Daniel tem na raiz desse nome o nome de Deus, o Deus dele, Yahvé. Ao passo que Beltesazar, na raiz desse nome, está Bel, a divindade, uma das divindades pagãs na Babilônia. Então veja o viés. É desconstruir a identidade espiritual. Quem nós somos diante de Deus. É esse o alvo final da Babilônia. Mudar, alterar a identidade. E pense que isso acontece de forma sutil hoje. Né? Poxa, eu sou cristão. Sim, sou cristão da igreja, mas a Bíblia precisa ser atualizada um pouco, né? Estamos em outros dias, outros eras, as coisas mudaram. Bom, eu sou cristão, eu creio em Deus, mas eu sei que Deus fez, né, o homem e a mulher. Mas assim, se houver amor nos relacionamentos, poxa, por que não? Vai ter amor, né? Relacionamento, outras formas alternativas. E o propósito, irmãos, é esse. É diluir a nossa identidade. Então é essa invasão aqui que o texto nos apresenta. A Babilônia querendo entrar na cabeça desses jovens, na cabeça desses meninos, e mudar quem eles são. Esquece o Daniel lá de Jerusalém. Esquece teu passado, agora é outra coisa, agora é um futuro promissor. É uma nova era, é um novo período da tua história. Você agora é outra coisa, você é Beltesazar. Esse, meu irmão, é o propósito da Babilônia. Nos destruir em relação à nossa identidade. E pense que isso deu certo. Quando a gente lê o texto correndo, a gente não percebe. Mas se você ler com atenção, você vai perceber que não foram lá para a Babilônia apenas 4. Daniel e os seus 3 companheiros. Foram vários. Por que a Bíblia não foca em todos? Porque a maioria foi, irmão. Porque as finas iguarias, sabe? O vinho, vem para ver esse vinho. A maioria, meu irmão, caiu nesse negócio. Como nos nossos dias, a maioria estão caindo também, estão se secularizando, se mundanizando, se amoldando a Babilônia, ao mundo. Só que aí,
contra a maioria, meu irmão. Olha o que vai acontecer. Versículo 8, olha que coisa extraordinária, meu irmão. No meio da apostasia, no meio da corrupção, no meio do mundanismo, um homem se levanta, um jovem. Olha o que ele diz. Resolveu Daniel, firmemente, não contaminar-se com as finas iguarias do tempo. Olha que coisa, irmãos. Olha que coisa gloriosa. Todo mundo se corrompendo, todo mundo se misturando. Tem um homem, um menino, um guri. Ele toma uma decisão no coração dele. Eu não sou Belsazar. Eu sei quem eu sou. Eu sou servo do Deus vivo. Eu não vou me contaminar. Dê o que der, venha o que vier. Não me contaminarei. Irmãos, essa aqui é a atitude de quem está disposto a remar, meu irmão, contra a maré. Ir na contramão, irmão. Sabe, nadar contra a correnteza. Não ir, Maria vai com as outras. É isso que está no coração desse jovem. Ele quer ser diferente. Né? Quem já se deixou? Tem esse peixinho, né? E aí esse peixinho está tudo indo para um lado. Aí de repente aparece um azulzinho, vindo para o lado oposto, na contramão, indo contra todo o fluxo ali. E é isso aqui que Daniel resolveu. Ele quis, irmão, ir na contramão. Ele não quis se amoldar, não. Que coisa gloriosa, irmão. Isso aqui é maravilhoso. É isso que Deus quer em nós. Agora, se prepare para uma coisa. Quer ir na contramão, meu irmão? Preciso ser sincero também com você. Quer nadar contra a correnteza? Quem toma uma atitude dessa pode esperar em pelo menos 3 coisas. A primeira delas, vivenciar e experimentar muita dificuldade. Pense que Daniel enfrentou uma dificuldade grande e o texto vai dar pelo menos uma pincelada sobre isso. Que aí, no versículo 10, olha o que vai falar. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou. Eu falo, Daniel é lei. Daniel é uma determinação legal. Daniel tem multa nisso aqui. Aí ele vai falar tudo que estava envolvido, né? Determinou a vossa comida, a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, olha essa parte. Poreis em perigo a minha cabeça, Daniel. Para com esse negócio, Daniel. Isso é perigoso. Daniel, isso envolve risco de vida. Daniel, minha cabeça. Então, olha a tentativa de desestimular Daniel. Daniel, não vai por aí, não. Tu está cometendo um ato ilícito. É a ordem do rei, Daniel. Então, irmãos, por que muitos não entram pela porta estreita? Por que muitos não nadam contra a correnteza? Preferem seguir. Porque, irmãos, como o próprio Cristo falou, a porta é estreita. Tem dificuldade, irmãos. É uma luta para você conseguir se manter fiel e ir na contramão. Daniel aqui está se expondo e diante de uma situação totalmente constrangedora, que colocava a vida das pessoas em risco, a própria vida dele. E é assim, se a gente não estiver disposto, com firmeza, a assumir todas as consequências, a gente vai continuar seguindo a maré. Então, viver contra a maré, ter um estilo de vida contra a Babilônia, requer, demanda isso. Essa postura de estar, meu irmão, disposto a assumir todos os riscos. Então, quando a gente tenta, meu irmão, viver assim, a gente pode esperar a dificuldade. Esses dias Maria estava me contando uma colega dela, médica, está indo na contramão. Cristã, temente ao Senhor, piedosa, indo na contramão mesmo, sabe? O que é que o mundo ensina sobre dinheiro, sobre riqueza? Você tem que faturar o máximo que puder. Imagina, a profissão dessa, irmão, você nem tem que ganhar dinheiro. Era o que se esperava, né? Altas riquezas. Aí olha a ideia da menina. Ela quer entrar no seminário, se dedicar só a servir a Cristo. Quer aposentar na medicina. Uau! Resultado de remando contra a maré. Não tem problema nenhum se ela quisesse continuar profissional. Mas sentiu o chamado de Deus.
E ela entende que maior do que dinheiro é estar no centro da vontade de Deus. Determinando, apenas cogitando disso. Resultado, meu irmão. Oposição extrema. Família. Um avucoê todo, meu irmão. Essa menina está louca. Então, irmão, quem se coloca contra a mulher, amarelo, amar Deus sobre todas as coisas, pode estar preparado. As oposições, as dificuldades, certamente virão. Mas não é só isso que a gente pode esperar. Sabe o que a gente pode contar também? Olha aí o versículo 9, vai falar de uma misericórdia especial, meus irmãos. Versículo 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Deus agiu de forma especial na vida de Daniel, ao ponto do chefe concordar com aquilo, colocar a cabeça dele em risco. Nossa, Deus estava muito presente na vida de Daniel. E se por um lado a gente sofre muita perseguição, dificuldade, por outro a gente conta também com uma graça muito especial do Senhor. E em terceiro lugar, o que se espera, de quem tem essa decisão de viver firmemente, contra a correnteza. Terceiro lugar, e o mais lindo aí, o que se espera também é a graça maravilhosa de poder experimentar, irmãos, uma espiritualidade gloriosa, robusta. E foi isso que aconteceu com Daniel. O texto vai falar aqui que Daniel, com seus companheiros, os três, eles ficaram mais bonitos, mais fortes, mais saudáveis do que os outros que estavam comendo lá a comida de Babilônia. Agora, como que a gente explica isso? Por quê? Presta atenção. Do ponto de vista natural, não tem explicação. Essa ração aqui, essa comida do rei, era um negócio extremamente sofisticado. Tem muita proteína, muito carboidrato, muitos sais minerais, muito aquilo. Era um negócio pensado para realmente dar energia, fazer esses jovens crescer, desenvolver. Então era a melhor comida que tem. Do outro lado, Daniel comendo o quê, irmão? Leite. Olha que coisa. Imagina aí o chuchuzinho de Daniel lá com salzinho. Olha. Uma beterraba. Nenhuma carninha, comendo mato, irmão, comendo vegetais. Do ponto de vista lógico, como que esse menino está mais forte, mais robusto, mais bonito? Não tem explicação. Qual é a explicação aqui? A espiritualidade de Daniel, nesse período, se elevou tanto. Daniel passou a fluir de uma comunhão com Deus tão grandiosa. Daniel passou a ter uma conexão com algo tão forte, que isso passou a ser perceptível e notório de forma a olho nu. Então as pessoas olhavam para Daniel e percebiam, mas esse menino é diferente. Não tem um negócio especial nele. Algo que está acontecendo. Então qual é a lição aqui que o texto ensina, meu? Quando a gente decide, quando a gente resolve, quando a gente toma firmemente essa decisão de não se contaminar, isso será notório e perceptível na nossa espiritualidade. Vai haver robustez, vai haver força, vai haver graça, vai haver um brilho, um negócio especial. Vai ser perceptível. As pessoas vão ver, rapaz, aqui tem um negócio diferente. Aqui tem fibra, aqui tem fibra espiritual. Deus está aqui, nesse menino, nessa jovem, nessa igreja. Isso tudo, resultado de não se contaminar. E aqui a gente já caminha para o nosso fim. Cabe que agora a gente refletir sobre tudo isso à luz da nossa realidade hoje. E nós hoje? Vimos Daniel, que coisa extraordinária, mas a palavra não pode ser teórica, certo? Ela tem que ser prática. À luz disso aqui tudo, cabe a nós refletir e pensar como que a gente está se saindo em relação aos manjares que são postos diante de nós hoje, em relação às finas iguarias do século XXI. De que maneira nós temos nos portado? Como que temos nos desempenhado?
E aqui, de forma especial, eu quero focar na parte da família. De que maneira as nossas famílias têm se envolvido e absorvido do mundo. Será, irmão, que nós não temos puxado a lacinha lá do negócio do rei? Será, irmão, uma goladazinha? Será que nós não temos sido influenciados, meus irmãos, por essa Babilônia? Eu quero destacar aqui, vou fazer algumas perguntas para os irmãos. Eu sempre lembro de João Batista. Se você perguntar, quem é o teu, um dos maiores inspirações suas para pregar? Eu vou falar João Batista. Por quê? Vários motivos, mas em especial, ele era muito prático. As pessoas perguntam, João, o que é que a gente faz? Aí João vai dar uma resposta tão prática, né? Não, a teoria, segundo, tal, fulano e tal, no século, não. Olha a resposta de João Batista. Tem 2 túnicas, reparte. Quem tem comida faz o mesmo. Não come mais que o estipulado, coisas da vida. A pregação tem que ser prática. Vamos trazer agora para o concreto, para o prático. Vamos lá. A questão é a seguinte: temos os contaminados ou não? Sim. Pela Babilônia no século XXI. Deixa eu fazer uma pergunta. 3, 4 perguntas aqui. A gente sonda se temos sido contaminados ou não. Eu vou fazer perguntas e nos respondem com amém, se concordam, certo? Se é algo normal, natural. Então vamos lá. Primeira pergunta. Cadê minhas perguntas? Sumiu. Rapaz, percebi agora, estou usando aqui o esboço errado. Isso aqui foi da pregação pregação que teve no domingo com os juniores. Eu levei a palavra lá para eles. Está aqui o negócio de Davi, ó. Ainda bem que estava na cabeça, né? Mas agora eu vou precisar deles aqui. Não, tudo que eu falei até aqui é o que eu queria realmente falar, certo? Não estava olhando o papel, mas estava... Mas agora eu vou precisar deles. Vamos lá. Temos contaminado ou não? Primeira pergunta. Lugar de criança na escola, amém? Amém. Lugar de criança na escola, amém? Amém. Eu tenho minhas suspeitas sobre isso. Tenho minha desconfiança. Eu me lembro da aula de biologia, né? O professor foi assim, falar para mim que o mundo veio de enfim, vocês sabem, né? Desse dia em diante eu comecei a suspeitar esse lugar de criança na escola mesmo. Só que aí, olha como que Deus é bondoso. Sábado passado, eu e Maria, a gente tem a oportunidade espetacular de participar de um evento, irmãos. Primeiro congresso sobre educação cristã, promovido pela Igreja Batista Regulada Tuba. Trouxeram muitos especialistas em educação, essa área, para falar sobre isso, sobre o cenário da educação em nossos dias. E aí eles começaram a palestrar. Gente muito boa, gabaritada. E eu lá só ouvindo, e capturando, e pensando, e raciocinando. Aí eles começam primeiro com um dado muito interessante a respeito da história da escola. E aí eu descobri uma coisa que me surpreendeu. Escola é coisa nova, irmão. É coisa desse tempo. O palestrante falou lá, tem 200 anos que tem escola. Poxa, 200 anos é muita idade. Pensando na linha, desde Adão até aqui, 200 anos é ontem, irmãos. Como é que as crianças foram educadas de 200 anos para lá, se não tem escola? Se não é tudo burro, é? Não. Educação em casa. Pais tentando com o filho ensinar a ler, ensinar a escrever, ensinar a fazer conta, ensinar as escrituras, e principalmente ensinar o caráter, ensinar a ser gente, ensinar uma educação que vai para a vida, sabe? Foi assim que ocorreu durante toda a história, até chegar à modernidade. Então, escola que os outros ensinam o filho é coisa moderna. Aí, quando falou isso, eu já coloquei um passo para trás. Aí, isso aqui continuou. Aí, outra coisa que eu vou falar. Não, agora vamos falar aqui sobre os pensadores da educação moderna. Aí começou a falar o sujeito que modulou o sistema educacional. Rousseau, Karl Marx, Paulo Freire, o pai da educação no Brasil. Quem foi Paulo Freire?
Paulo Freire, responsável por trazer o marxismo para as escolas brasileiras. O que é o marxismo? Teoria de um outro sujeito chamado Karl Marx. O que foi Karl Marx? Um homem ateu que enxergava a religião e a família como os maiores obstáculos para o progresso da sociedade. Portanto, a proposta educacional de Paulo Freire é desconstruir a herança religiosa e familiar que os meninos trazem de casa e da igreja. Não preciso falar mais nada, senhores. Só que eles continuaram falando. Aí teve um palestrante que falou assim: vocês sabiam o que? Eles citaram o livro. Olha o título do livro: Emburrecimento Programado. Que? Emburrecimento, fica burro, né? Programado? Como assim? Ele foi defender a tese lá de que a proposta da escola, tal como está hoje, é tornar as pessoas burras. Vai explicar. Se explica muitas coisas. Inclusive, os índices de avaliação da educação no Brasil, que todo ano piora. As pesquisas deixam claro o QI do brasileiro cada vez abaixa mais. E aí eles falam, não pensa que isso é um acidente. Foi programado para ser assim. Como que é o método educacional hoje? É um método construtivista. Parte do pressuposto que a figura principal em sala não é o professor. Ele estudou, tem um conhecimento, é preparado, mas ele não é a figura central. A figura central é o aluno, suas ideias, suas perguntas, suas intervenções. Então imagine. Segunda coisa, não se pratica a educação rígida, no sentido de trabalhar com certo e errado. Tipo assim, casa com Z é errado, não é assim. Se a criança está sendo alfabetizada, escreve casa com C cedilha, o professor não pode falar, olha, está errado. Esse sistema educacional, eles não gostam dessa ideia de certo e errado. Então é um negócio todo arquitetado, construído, para, além de não promover uma educação que aprende, que a pessoa entende, além disso ainda vai ir lá no mito e desconstruir os valores religiosos e familiares da criança. Então, meus irmãos, discutir sobre isso aqui levaria a noite toda, eu não vou entrar nos méritos. O que é que a gente faz então? Não vou entrar nisso. A gente pode ter, quem sabe, depois uma conferência também, Jerezinho, sobre educação, mas a questão é, isso passa despercebido, a gente não percebe. Aí uma das palestrantes falou, sabe qual é o meu sonho, gente? É ver do lado de cada igreja uma escola cristã, para que os nossos meninos sejam formados, treinados na matemática, no português, na geografia, dentro da perspectiva cristã. Mas por que 99% das igrejas não tem isso? Porque a gente comprou essa ideia mundana. Quem educa nossos filhos é o Estado. Então será que não tem influência aí, meus irmãos? Será que não temos já nos contaminado? Quer ver outra pergunta? Que vai mostrar, olha aqui. A mulher ficar em casa, ralando a barriga no fogão e cuidando dos filhos, é coisa do passado. Hoje elas devem sair, estudar e crescer em uma carreira profissional. Amém? Os irmãos aprenderam. Agora ninguém fala mais amém. Não é porque não fiz assim, não. É porque com medo. Irmão, o quê? Em casa, ralando a barriga no fogão? Olha a forma como enxerga o serviço domiciliar em casa. Algo pejorativo. Algo retrógrado. Como que? Isso não é uma mulher vitoriosa. Isso é uma mulher fracassada. Uma coitada. Não conseguiu nada na vida, tem que ficar aí com os meninos em casa. Lavando, passando. Que ridículo. Qual é que é a mulher heroína hoje? Né? Aquela que tem seus tantos PhD, seus tantos universidades, seus tantos doutorados, autônomo, independente, dão um próprio na época. Não é essa perspectiva? Será que a gente tem influenciado? Será que a gente tem recebido isso? Nós, como cristãos? Só um esclarecimento, que eu não estou falando que mulher não pode trabalhar. Certo? A Bíblia não proíbe isso. Só que a Bíblia é muito clara em falar qual é o papel da mulher. E esse papel da mulher, lá em Tito, envolve ser uma boa dona de casa, amar direitinho seus filhos e seus maridos. Em outras palavras, né?
Pode trabalhar. Quer trabalhar, filho? Vai trabalhar. Agora, desde que o seu papel bíblico não seja negligenciado. Então, tudo bem, a esposa pode cooperar com o marido para trabalhar? Pode. Mas quem é que vai fazer as coisas? Quem é que vai estar em casa? Quem é que vai cuidar? Quem é que vai acompanhar os filhos? O papel da mulher, né? Principal é esse aí. Mas isso não é visto com bons olhos na cultura lá fora, e eu tenho que ter entrado aqui também. Quem aqui sonhou? Se eu perguntar qual é o sonho de vocês, mulheres, meninas? Mas vai ouvir muita coisa, né? Doutor, delegado, juiz, médico, isso, outro. Quem que sonhou com ser uma família? Ser uma boa esposa? E ter lindos filhos para a glória de Deus? Quem sonhou com isso aqui? Eu sonho com isso. As mães de hoje nem ensinam as filhas a serem boas de casa. Vocês vão casar, você vai fazer um miojo. Então, irmãos, o que é isso? Fluência. É a gente indo lá no negocinho lá do rei da Babilônia, pegando uma casquinha para nós, comendo desses mesmos manjares. Outra pergunta: ter filhos é caro e dá muito trabalho, amém? Ter filhos é caro e dá muito trabalho, amém? Amém. Ela foi sincera. Então vamos lá, não responda a coisa, então. Vamos voltar 2 gerações atrás, nossos avós. Qual era a média de filho? 10, 12, 15. Nível de escolaridade. Nível de renda. Uns matutos da roça. Conseguiram criar 12, 15 filhos. E aí? Qual é esse argumento que é caro? O que é que está por trás disso? Essa visão de que filho é um empecilho, é uma coisa ruim, é um fardo, é sinônimo de trabalho. As pessoas não querem trabalho, as pessoas querem curtir a vida, poxa, liberdade. Então, um filho é visto nessa perspectiva como algo que vem para tirar o sono. O mundo pensa assim. E isso tem estado em nosso meio. Irmãos, vocês não sabem o preconceito que eu e Maria sofremos com o nosso neném com 15 dias de casado. Foi pancada. Onde? Já no mundo? Na igreja. Irmãos, vocês já tiveram filho? Nem curtiram o casamento? Outro mito. Estão curtindo o casamento, está muito bom. Neném, a Aninha está trabalhando nada de nada. Mas o que é isso? É a visão do mundo. De que filho atrapalha o casamento. Filho acredita depois. Não? Aí o irmão já vem com esse preconceito, né? E aí ele fala, não, mas é porque a gente quer ter 6. Aí é que ele surta. Não. Então, irmãos, essa visão sobre maternidade, sobre filho, também foi totalmente desconfigurada lá fora. Eu já estou acabando. Última pergunta aqui. Essa aqui, meu irmão, isso aqui eu descobri tem um mês. Então, nessa aqui eu estava também tomando da taça do rei, sem saber. Porque a influência é essa. Ela é imperceptível. É muito mais fácil Nabucodonosor chegar lá, chutando tudo e destruir os muros. É muito mais fácil evitar isso. Por quê? Porque você vê o exército inimigo. Você consegue antever. A invasão mental do irmão é imperceptível. É uma coisa que todo mundo está fazendo, você simplesmente segue fluxos. Olha isso aqui. Não há nenhum problema em usar métodos anticoncepcionais de comprimidos e DIU. Amém? Leia no livro. Aí, eu não estou querendo falar, você deve engravidar cada vez que namora, né? Mas o que eu conto? Tem muitos outros, mas é muita coisa que eu nem sabia. Eu falei, nossa, é sério que eu não tinha nem ideia que tinha essas outras alternativas. Que são seguras, saudáveis e não coloca nenéns em risco. Certo? Qual que é o problema dessas outras alternativas? É que elas dão um pouquinho mais de trabalho. E é aí que está o negócio. É aí que está as finas iguarias. As recompensas imediatas. Esses outros jeitos, alguns comprimidos, não são todos. Eles são muito práticos. Trabalho nenhum. Então, naquilo que é prático, naquilo que é a facilidade, o ganho que você tem, aí você desce ladeira abaixo.
Só que o que me despertou para isso, irmãos, foi numa entrevista que eu assisti de uma médica dessa área, ginecologista, né? Ela falando, tratando sobre isso, e ela fala, gente, tem chance, tem possibilidade de acabar abortando. Ele não é 100% seguro. Aí as meninas, não, é coisa da cabeça da senhora. Vamos com a médica. Não, tá bom, então lê a boca. Se é coisa da minha cabeça, lê a boca. E aí ela recomendou um livro, Abortos Ocultos e a Mentalidade Contraceptiva, escrito por um grupo de médicos com base nas descobertas científicas mais recentes sobre o assunto. Todas elas atestaram. É abortivo, tem potencial abortivo. Você corre o risco, está tentando evitar e está praticando aborto. E aí, irmãos, por que eu estou dando esses exemplos? Para fechar e finalizar. Fica muito solto quando a gente vem aqui para olhar Daniel. A gente não tem nem ideia do que esse homem passou lá na Babilônia. A gente não tem nem ideia da pressão que é tentar entrar na nossa cultura e alterar. Quando a gente começa a fazer alguns paralelos, alguns contrapontos com a nossa realidade, a gente vai ver quão difícil é isso, irmãos, remar contra a maré, se manter íntegro, puro, não se contaminar, não seguir o curso da multidão, entrar pela porta estreita, permanecer no caminho estreito. É um dilema, é uma luta, é uma guerra. Só que Deus foi esse homem. E esse homem venceu, Daniel. E nós hoje, irmãos, podemos vencer também. Nós não precisamos ser medievais com as outras. Vocês vão observar todos esses exemplos que eu dei aqui foi na área familiar. As nossas famílias não precisam ser iguais às famílias do mundo. Nós não precisamos simplesmente engolir o que os outros mastigam para a gente. A gente pode, meu irmão, examinar tudo à luz das Escrituras e ser diferente. Meus irmãos, esse é o chamado do Senhor. Essa decisão aqui de Daniel, decidiu, resolveu Daniel firme, não se contaminar. Que Deus dê graça para a gente sair daqui com essa resolução, com esse intento. Eu não quero ser como o mundo, eu não quero ser fantoche dessa cultura ímpeta anticristo, eu não quero não ser seguidor do que a cultura ensina. A minha cultura é as Escrituras, essa palavra, é por ela que eu vivo. É isso que o Senhor nos chama, irmãos. Ir na contramão. E que Deus possa dar essa graça, irmão. Se você, meu querido irmão, tem vivido isso, Deus te abençoe, te fortaleça a permanecer assim. Se você, a semelhança de mim, se pegou aqui de mim, comendo muitas coisinhas, sem saber, se arrependa. Não foi por acaso o Senhor nos mandar essa palavra. Ele quer promover em nosso meio santificação. Ele quer nos separar, irmão, desse mundo. E é sobre isso que eu quero orar agora. Amém? Vamos orar por isso. Feche o olho. Senhor, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra nos é viva, Senhor. Ela é para hoje, ela é atual. Meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse chamado que o Senhor nos faz, Senhor, esta noite, Pai. Não nos contaminar, Senhor. Conforme, meu Pai, em Romanos 12, rogo-vos, pois, não vos aborreis. Senhor, nos ajuda, Senhor. Meu Deus, uma luta, mas nos dá graça, nos dá resolução. Mexe nosso coração, nos convence com o teu Espírito, Pai, para assumirmos, Senhor, tudo, absolutamente tudo que for, Senhor, necessário, Pai. Se de repente, se for necessário, Senhor, nossa vida, que estejamos dispostos a derramar sangue, Deus, mas para te seguir, Senhor, finalmente, Pai. Nos faz um povo santo, Senhor. Nos faz um povo distinto, separado, Deus, para o Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a nos manter longe, Senhor, dos manjares, das finas iguarias, ó Pai. E assim nós te agradecemos, te louvamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela oportunidade.
Eu vou agora estar entregando o microfone. Que o Senhor seja glorificado por tudo.